Café, bom dia, tudo bem? Olha só, nós temos aí a audição da Bíblia, tá? Nós estamos gravando aqui em agosto de 2020, eu não sei quando você vai ver esse vídeo, mas nós estamos com os grupos de pessoas que estão ouvindo a Bíblia, todo o Novo Testamento, depois Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Você pode entrar num grupo desse. Entre em contato comigo e fala, me passe o link para mim entrar no próximo grupo para fazer a audição da Bíblia. Vai ser tremendo para a sua vida, tá? Tem sido para a vida de muita gente ao redor, não só aqui no Brasil, fora do Brasil também, que nós temos grupos em outros lugares, em outros países. Bom, tudo na vida é um processo, né? É tudo processo de aprender a falar, o processo de aprender a andar. Tem todo um processo. Antes de andar, a criança se arrasta, engatinha, depois começa a subir segurando, né? E assim vai. A fala também começa alguns sonzinhos, né? E daí vai começando as palavrinhas todas erradas e tal. Depois aprende a falar. Processo vamos lá, de estudo, um trabalho, determinada função, tem todo um processo para você aprender a fazer determinada coisa. Então tudo tem um processo. Pecado também tem um processo, cara. Parece que não, mas tem um processo, tem todo um processo até culminar no pecado. Olha só, eu estava lendo aqui, por que eu estou te falando? Eu estava lendo aqui Tiago, no capítulo 1, deixa eu ver aqui. Vou pegar o 14, que nós falamos sobre ele ontem, e falar o 14 e o 15, olha só. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado, ou seja, enganado pela sua própria concupiscência, os seus desejos, né? Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Então, é como uma gravidez, cara. Olha só, a pessoa tem um relacionamento sexual, não sabe que está grávida. Depois de alguns meses de gestação, vai perceber que, pô, pera um pouquinho, tem alguma coisa errada, né? Aí a mulher vai fazer o exame e tal. Então, gera o bebê. O pecado, muitas vezes, é assim. A não ser aqueles que é assim, uma coisa quase que explosiva, mas a grande parte do pecado é assim. Primeiro ele vem, sabe? Engana a nossa mente. Nós enganamos a nós mesmos. Sabe, nós enganamos a nossa concupiscência, o desejo da nossa carne. Ele engana, por isso que Davi fala assim, Senhor, sonda o meu coração. Quer dizer, sonda o Senhor o meu coração. Porque se eu for sondar, eu vou varrer a sujeirinha por abaixo do tapete. Porque eu não vou querer me expor. Então é melhor o Senhor sondar o meu coração e ver se há em mim algum caminho impuro, algo impuro. E da mesma forma é o pecado. A gente concebe, como eu falei, é como a gravidez. Ele vem, a sementinha é lançada, a nossa mente aceita, a gente começa a alimentar aquilo, a dar crédito àquilo, a crédito àqueles pensamentos, aquela vontade, aqueles desejos da carne. Daqui a pouco isso vira uma gestação, é um período e depois, puf, o pecado é consumado. E o pecado leva à morte. Alguns morte física e morte espiritual. Outras a morte espiritual, não é a morte eterna, certo? Então, nós temos que tomar muito cuidado com esse processo do pecado. Como ele é um processo, dá tempo de interrompê-lo. É como, por exemplo, uma aventura sexual. Você não bateu o olho aqui e está transando. Não, cara, tem um processo, tem a conquista, tem toda aquela armação primeiro para chegar ao ato. Então dá tempo de apertar o stop, pare, antes que o pecado gere morte, antes que a concupiscência da sua mente, da sua carne, conceba aquilo dentro e aquilo é alimentado e depois gera o pecado e o pecado gera a morte. Vamos cuidar, vamos cuidar. Nós estamos chegando nos fins dos tempos, né? Você há de concordar comigo na situação do mundo, né? E a Bíblia fala assim, olha, aquele que se limpe mais. Mas aquele que se suje mais. Então esteja se limpando do pecado, para que você se encaixe nesse texto, se limpe ainda mais. Tá bom? Até o nosso próximo Café com a Palavra.